Ora bom, onde é que temos a Covilhã? Caramba, a Covilhã ficou meio, mas ficou forte, hein? Campos Melo, não é a escola, hein? Muito bem, onde é que temos a formação da Metropolitana? Isto é de medo ocupar logo a parte primeira. E depois, onde é que fica poética Inês de Castro de Alcobaça? Caramba, isto é da pesada. Também, ora bom, eu hoje vou só explicar-vos numa palavrinha a ideia destes encontros. E depois, é impossível apresentar este homem. Impossível apresentar este homem, o que ele significa, as décadas que tem dado a Portugal, como tem feito isso no esforço coletivo, embora naturalmente sempre com um papel dele crucial. Ele é o pivô que realmente organiza, faz contactos, faz ligações, está presente. Mas os encontros têm esta lógica. Começaram há 10 anos, começaram com escritores, por aqui passaram por 2 vezes escritores, muitos deles já nos deixaram, outros não, felizmente. Depois passámos de escritores para cientistas, astrofísicos, etc., tudo o que possam imaginar. Depois tivemos desportistas. Pelo meio tivemos jornalistas. Tivemos artistas de vários tipos, uns de música clássica e tal, houve um pouco de tudo. E depois temos aqui esta série, que é uma série que termina no último, porque vai crescendo, termina nele. E que é realmente o panorama de uma música contemporânea. Contemporânea quer dizer mais do meu tempo que do vosso, mas também do vosso. Já vou falar disso. Qual é a ideia? A ideia não é possível trazer todos os estudantes e todas as estudantes de todo o país. Apesar de tudo, passaram por aqui centenas de escolas. Por aqui, ou, quando era possível, que agora está em obras, pelo Picadeiro Real, que é ali ao lado do Museu dos Coches. E passaram dezenas, centenas de professores, e foi uma experiência muito boa, porque tínhamos pensado levar lá os craques, mas cada craque tem um programa que nem imaginam, não é? Conseguir que o TIM esteja num dia e tal, consiga nesta manhã, é impossível. É impossível, tem digressões, tem programas, tem isto, tem compromissos por todo o país, às vezes no estrangeiro, não é possível. Então o melhor é trazê-los aqui que é perto, e vocês vêm dos Açores, da Madeira, do Norte, do Centro, do Sul, de todo o Portugal. E, portanto, são privilegiados. Há milhares que pagariam para estar aqui hoje. É bom mesmo que nem saibam muito, porque senão ficam deprimidos o resto da vida e nós ficamos responsáveis, a Presidência da República, por essa depressão grave. Não. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este encontro é para o Tim contar a aventura dele. A aventura dele e de um grupo de amigos. Como é que foi? Ele, desde pequenino, porque é que gostou de música, como é que se meteu na música, como é que se meteu na música com um grupo de amigos, como é que isso teve um percurso, que é um percurso que já tem uns tempinhos e que cobre várias gerações. Nos concertos encontramos avózinhos com netinhos às cavaletas. Bom, os netinhos frenéticos, estou-me a lembrar no Algarve e tal, frenéticos, os velhinhos já muito caídos, depois pais, depois tios, enfim, várias gerações. Como é que foi a aventura? As dificuldades, as alegrias, os grandes momentos, pelo meio a perda de um, que era uma peça muito importante, o Zé Pedro. Não foi assim há tanto tempo que não se lembra. Bom, como é que foi? Acabamos, não acabamos. A maior homenagem que podemos fazer ao Zé Pedro é continuar. Então vamos continuar. Ainda me recordo que logo a seguir se combinou, tinha que se recomeçar num dia, e havia o Rock in Rio. E então combinou-se, no Rock in Rio, lá vamos nós tocar e tal. E então estava o peso do Estado, mas sobretudo o peso do povo, lá no Rock in Rio. E foi uma mistura de alegria, de saudade, de dor, como tudo na vida, quando tiverem dores a sério, vão ver que primeiro a saudade é dolorosa, quando se perde alguém.
um familiar, um amigo, um companheiro de percurso que é insubstituível, e depois transforma-se em doce. É uma saudade que com a distância se transforma em doce. Como é que vamos utilizar esta memória para o futuro? Para dar força, para continuar. E eles continuaram. E continuaram de uma forma que eu me pergunto como é que aguentam. Eu um dia lembro-me que, quando era presidente da Câmara de Lisboa, antes de ser presidente da República, Jorge Sampaio, já ouviram falar, foi o meu penúltimo antecessor, e com quem eu tinha estado na Câmara de Lisboa, e que era meu amigo há muito tempo, e depois reencontramos nesta sucessão, e depois ele era Conselheiro de Estado, os antigos presidentes são Conselheiros de Estado, bom, encontrávamos muitas vezes, e ele trouxe cá os Rolling Stones. A Câmara de Lisboa trouxe ao Estado de Alvalade. E o Mick Jagger já tinha 120 anos. Ele achava que não, ele achava que tinha 40 e tal, mas não, já tinha 120 anos. Portanto, era preciso haver ali suporte permanente, porque aquilo puxava muito. Os chutes já puxam muito, mas ele então, que ainda queria ser frenético a dançar, e aí ia percorrer o palco que nunca mais acabava e tal, e nós pensávamos, quando é que ele cai para o lado, vai ser uma maçada, haverá seguro, há condições e tal, e tal. Pois, estes jovens, estão tão jovens, não precisam disso. Agora, perguntem, se vocês têm a ver com a música, perguntem coisas da música. Se não têm a ver com a música, perguntem coisas da vida. E do futuro, o que é que eles vão fazer, como não vão fazer. O que é que os anima, depois de tantos anos, cantarem coisas diferentes e depois regressam às velhinhas de vez em quando, senão o público morre, fica doido, se não há. Que marcaram épocas. Eu dou-vos um exemplo, para vocês isto é pré-história, portanto não percebem nada do que eu estou a dizer. Que é, a certa altura, houve o meu antecessor imediato, chamado Cavaco Silva. Foi primeiro-ministro antes de ser presidente. Muitos anos antes, 10 anos antes de ser presidente, tentou ser presidente, à primeira vez não deu, mas à segunda deu. Bom, e, quando era primeiro-ministro, uma das músicas top deles era O Homem do Leme. E então, imediatamente, os políticos têm essa coisa, tentaram aproveitar imediatamente essa coisa, que era pensada noutros termos, completamente diferentes, então é O Homem do Leme, não é O Homem do Leme. Então, quer dizer, marcaram períodos, e marcam períodos diferentes da história do nosso país. Ele diz umas coisinhas, se estiver bem disposto, fala aí 12 minutos, se estiver mal disposto, fala 8 minutos, e depois vocês arranquem com perguntas e não param. Perguntem tudo. Não voltem para casa a dizer, eu devia ter perguntado aquilo, eu sou tímido. Que estúpido que foi, porquê é que não perguntaste? Porquê é que não perguntaste? Devias perguntar. Podes não ter a oportunidade. Nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Decorem bem isso. Cada dia como se fosse o último. Recordando naturalmente aquilo que é o passado maior ou menor, sonhando com o futuro, mas aproveitando integralmente o dia. E vocês então, novinhos, se não me aproveitam bem o dia, é o fim do mundo. São tontos. Completamente tontos. Mais uma salva de palmas. Eu deixo-vos com o Tinho, eu vou descer ali. Muito obrigado ao Sr. Professor, que é assim que eu o trato, não é? Dá-me tempo. Tem sido uma presença muito viva e muito engraçada principalmente depois do desaparecimento do Zé Pedro, temos estado mais perto. Só para terem ideia, o professor Marcelo telefonava-me há sei lá, 00:30 da Grécia. E, olha, como é que vão as coisas e tal, eu não fazia ideia, mas ele ligava-me e pronto, temos tratado disto, temos tratado aquilo. É tudo segredo, não se pode dizer nada por aí fora. Portanto, temos uma certa espécie de companheirismo, não sei, de coisa de putos, se calhar, na brincadeira. Bom, então, meu nome é, sou alentejano, nasci em Ferreira do Alentejo em 1960. Meu nome é António Manuel Lopes dos Santos, isto porque o meu avô paterno se chamava
Manuel dos Santos, e o meu avô materno se chamava António Lopes. Portanto, fiquei António Manuel Lopes dos Santos. Vim para Almada com os meus pais em 1965. Entrei na escola em 66. Lá vivi até aos meus 27 anos. Casei em Almada, vim viver para Lisboa. E passado 10 anos fui viver para o que se costuma dizer o campo. E há 30 anos que vivo fora aqui do bulício da cidade, ali mais para o lado de Rio Maior, que a malta de Alcobaça se conhece mais ou menos, mas pronto, por aí. O que é que eu posso dizer mais? Portanto, isto é a minha apresentação simples. Comecei a tocar aos 12 anos, pedi aos meus pais que me trouxe, eles iam à Espanha numa excursão. E eu pedi-lhes para eles me trazerem uma viola, porque eram mais baratas e a peseta também era uma coisa acessível. Então eles trouxeram uma viola assim, uma violinha de estudo, uma viola mais pequenina, que eu ainda não era assim tão grande, e eu comecei a tocar sem saber. Depois aprendi a tocar melhor nos escuteiros, porque sabia que lá tocavam viola, e aprendi a tocar viola nos escuteiros, cantava o Canta, Canta, Amigo Canta, e coisas assim dessas, cantava o Zeca Afonso, Vejam Bem, Não Há Só Gaivotas em Terra, coisas dessas. E assim foi o 25 de Abril, quando eu tinha 14 anos, e depois fui sendo um adolescente sem muito futuro, ali encostado às paredes do café, levando a viola para as excursões e tentando ser engraçado e ter alguma presença com a ajuda da viola, né? Digamos assim, acho que todos vocês têm alguma coisa que vos diferencia dos outros, né? Uma atitude, um cabelo, um ténis, qualquer coisa, né? Um gosto que vos faz ser diferentes do colega do lado, embora sejamos todos semelhantes. Bom, nessa altura do pós-25 de Abril, aí para os meus 15 anos, era uma altura de sonho, ou seja, nós, num país que estava a deixar de ser a preto e branco e cinzento, nós podíamos imaginar coisas, podíamos inventar que éramos isto e aquilo. E eu inventei que era músico, e inventei que era baixista, sem ter sequer viola baixo e sem ter conjunto nem nada, mas inventei que era. À conta disso, passado um ano ou dois, comecei a tocar com outros amigos que também tinham inventado que eram músicos, e daí um dia fui convidado então para integrar uma banda de Lisboa que estava em formação e que precisava de um baixista, e então lá fui eu, aos meus 18 anos, fazer os ensaios para essa banda que se chamava, eu não sabia ainda como se chamava, mas depois disseram que se chamava Chutes e Pontapés. Pronto, desde o primeiro ensaio que lá estou, acho que fiz os concertos todos, ainda não falhei nenhum. Deve ser, quando as pessoas dizem que são o fã número 1 dos Chutes e Pontapés, eu rio-me um bocadinho, porque acho que eu é que sou. Portanto, é um bocado assim. E pronto, e lá começámos a banda. Quando começámos a banda, portanto, eu já sabia tocar alguma coisita, é verdade. O Carlos, o baterista, também sabia tocar alguma coisa. O Zé Pedro estava ainda um bocadinho mais atrasado. E o vocalista, o Zé Leonel, era uma pessoa que não tocava, só cantava. E era o que se pode dizer um agitador. Portanto, fazia o que ele dizia, o que ele cantava, o que ele dizia, talvez fosse parecido há 40 anos, há muito tempo, talvez fosse parecido com uma espécie de rap, ou assim, uma coisa dessas, ou de hip-hop, porque ele não cantava propriamente, ele dizia coisas, escrevia e depois dizia, e dizia coisas às vezes violentas, e pronto. Bem, ele e o Zé Pedro depois acabaram por ter algumas coisas que não se entenderam. Esse vocalista acabou por sair da banda e nós íamos tocar à prisão de tiros, ali onde as senhoras cumprem as suas penas, e como eu fazia os coros e sabia as letras, quando dei por mim era vocalista. Portanto, era o cantor da banda. Assim fiquei. Entrou mais gente, saiu mais gente, gravámos mais discos e fomos, para vocês terem ideia, dos meus 18 aos meus 26, 27 anos, ou seja, essa parte toda da minha vida,
Portanto, eu estudei aqui na Tapada da Ajuda, fiz o curso de agronomia, andava nos chutes e pontapés, tinha entrado no conservatório, mas tinha saído porque não tinha tempo para aquilo tudo. E no meio disto tudo, os chutes iam tocando, iam fazendo músicas, iam tocando, iam fazendo músicas. Isto de fazer músicas também é uma parte que eu gostava de falar um bocadinho. Porque quando a banda se formou, nós não começámos a tocar as músicas deste ou do outro, lá do Rolling Stone, ou do Led Zeppelin, ou do Beatles, não foi isso que fizemos. Se calhar porque não sabíamos tocar assim quase nada. Nem nos dava para copiar as músicas dos outros. Então, logo na primeira música foi logo inventada. E depois a seguir essa inventámos mais 3. E com 4 músicas fomos tocar ao vivo pela primeira vez. Depois inventámos mais 2. E fomos inventando sempre músicas. Portanto, ou seja, quando era preciso, inventávamos mais 2 músicas, fazíamos mais 2, fazíamos mais 3. E fomos fazendo essas músicas todas, agora já devem ser 200 ou assim uma coisa. E sempre que é preciso alguma coisa, nós muitas vezes inventamos. Este era o truque que o Zé Pedro também nos ensinou, porque nós vínhamos de uma época onde as coisas não haviam e era preciso, como eu disse ao princípio, inventar. Depois elas apareciam. Por exemplo, eu hoje trouxe uma guitarra elétrica, que foi a primeira que apanhei, que já vinha atrasado, portanto, logo se vê se toca. Mas para terem ideia, a minha primeira guitarra, além da outra pequenita, foi uma guitarra elétrica e que o meu pai me construiu, porque não havia dinheiro para comprar uma guitarra elétrica, porque era um instrumento, era um objeto de luxo e custava quase tanto como um ordenado mensal do meu pai. Portanto, ele, como tinha jeito para madeira, não sei o quê, arranjou madeira, fez isto, comprou aquilo, não sei o que mais, e eu, quando tinha 15 anos, 16, tinha uma guitarra elétrica feita por ele. Portanto, isto é para vos dizer que nós, nesta geração, na minha geração, no nosso grupo, fomos sempre habituados a resolver as coisas. Se não há, inventa-se, arranja-se maneira de fazer. Isto levou-nos a fazer as músicas, é verdade. Também nos levou a fazer os concertos, porque quando começámos a tocar, nós tocávamos nos liceus, tocávamos nas associações de bombeiros, pouco mais. Lembro perfeitamente de tocar em cima das mesas da escola Foco, daquelas verdes, atadas com arames, portanto, o gajo punha-se lá em cima, aquilo baldeava tudo, mas pronto, mas tocávamos assim. E começámos a construir também nós o nosso próprio espetáculo, ou seja, começámos a falar com pessoas que tinham gosto por fazer som, e falámos com elas para virem fazer o nosso som. Falámos com pessoas que tinham gosto por fazer luz, por iluminar, e elas vieram trabalhar connosco. E sempre pusemos essas pessoas que trabalham connosco, e que hoje são talvez 17, num espetáculo dos chutos, sempre as pusemos portanto, dentro da mesma companhia. Portanto, dormimos nos mesmos sítios, jantamos e comemos nos mesmos sítios, temos o mesmo tipo de transporte, por isso tudo, e portanto, os chutes e pontapés são as pessoas que vocês se calhar veem na televisão a tocar, ou nos espetáculos, mas são muito mais que isso, são uma série de pessoas que trabalham hoje connosco e que têm trabalhado ao longo do tempo connosco. E portanto, isto leva-me a outra coisa, que é o sentido do trabalho de grupo que sempre houve nos chutes e pontapés. Sabendo nós que nenhum de nós era perfeito, nem eu era o melhor vocalista, nem o mais giro, nem o Zé Pedro era o melhor guitarrista, nem o Calu era o melhor baterista, nem nada, mas percebemos que todos juntos éramos melhores do que a soma das partes. Éramos melhor do que cada um de nós, e aquilo funciona, ainda hoje é assim, funciona, não percebo porquê, mas o que é certo é que funciona. Havia muita gente que dizia que quando entrava no ensaio dos chutes, nós estávamos a tocar lá os nossos tarecos, taca tranca, e havia muita música que entrava e dizia: poxa, vocês só estarem a tocar isso já parece um disco, já soa, não sei o que mais. Nós temos que fazer não sei quantas coisas para que soe e vocês já soam. Quer dizer, se calhar em linguagem chama-se química, não sei, chama-se coisa, mas funcionou, e sempre funcionou. Mas eu acho que este respeito pelo trabalho dos outros em prol do nosso trabalho é uma coisa que se calhar vocês, nestes tempos, eu acho que está a ser desvalorizado. Ou seja, nós cada vez olhamos mais para o nosso espelho, se calhar para a nossa selfie, para a nossa fotografia, para a nossa imagem, e esquecemos que a vida
é para ser, se não for compartilhada, se não for explicada, que é o que vocês fazem quando põem as fotos nas redes sociais, estão a partilhar a vossa vida com as outras pessoas. E isso já é um sinal de que é preciso convívio, é preciso intercâmbio, é preciso conhecer as coisas, é preciso ouvir os outros. E só assim é que a vida ganha sabor e se torna concreta. Porque senão a vida passa-se na nossa cabeça e dali não sai. Andamos ali à roda, temos os nossos problemas, não sei o que mais, e depois aquilo... Não temos ninguém com quem falar, não temos ninguém com quem comentar, não temos ninguém para nos zangarmos. Acaba por ser uma prisão dentro de nós próprios, né? Ficamos presos dentro de nós próprios. Portanto, esta parte do grupo, do convívio, da música também, que era outra coisa que eu vos gostava de frisar, que a música é uma coisa que nós ouvimos pessoalmente, é verdade, mas que a coisa mais que eu sempre achei mais bonita é nós, quando se faz música, fazermos também em convívio, fazermos em conjunto. Mais uma vez, os tempos hoje levam a que muita gente faça música sozinho. Não tenho nada contra. A única coisa que posso dizer é que essa pessoa possivelmente está a não aproveitar algum tempo da sua vida, alguma experiência da sua vida, e se calhar, como vocês sabem, quando a gente não consegue resolver um problema, é bom ter a ajuda de outra cabeça qualquer, porque se calhar não perdemos tanto tempo e não ficamos malucos a pensar naquilo. Portanto, já vos falei das coisas que eu acho importantes e que foram importantes ao longo do percurso, que são o trabalho de grupo, o respeito pelo trabalho das pessoas todas que trabalham no grupo, desde a miúda que vende as camisolas até ao Calu que toca a bateria, que está mesmo ali ao lado. Essa é uma coisa. A outra, o partilhar das emoções e da vida, dos sentimentos, falar com as pessoas, viver com as outras pessoas. Somos muitos e cada vez que pensamos que estamos sozinhos, estamos cada vez pior e mais sozinhos e possivelmente vamos ficar mais, eu não vou dizer infelizes, mas mais tristes e vamos ter mais problemas, não vamos usufruir da vida como ela se pode proporcionar. Depois, que realmente isto é concordo um bocado com o que disse o professor Marcelo, o Presidente, que realmente a vida é o último dia e tudo, mas eu acho que as coisas se fazem umas atrás das outras. Eu quando estou a viver hoje, o estar aqui convosco, não é? Além de tudo, é assim um bocadinho, nunca é como nós estamos à espera, mas pronto, está a ser assim um bocadinho mais emocional, mas não é por aí. Eu, quando estou aqui, parte da minha cabeça já está a pensar no que tenho que fazer amanhã. E parte da minha cabeça e amanhã já estou a preparar as coisas para depois da amanhã. E isto é um bocado o segredo dos chutes e pontapés. É que quando estão num sítio já estão a pensar no outro porque já há outra coisa para fazer, já há outros problemas para resolver, já há outra ideia para se ter. E quando damos por nós, passaram 45 anos e nós pensamos que ainda estamos a pagar o primeiro ensaio de todos, não é? E a coisa desenvolveu-se desta maneira. Portanto, o que é que eu vos posso dizer mais? Falar de coisas boas, pois, são muitas, não é? Às vezes perguntam-me qual é o melhor concerto, qual foi o melhor concerto e tal. Está claro que os concertos grandes, os grandes concertos, em número, não é? Sei lá, o último foi o do Altice Arena, também foi uma festa boa, ou do Porto, também, coisas para, sei lá, o do Altice talvez 16 mil pessoas, que foi um dia. O do Porto para 35 mil pessoas, uma queima das fitas normal para 55 mil, talvez uma Fatacil também 60 mil pessoas. Isso são concertos monstruosos, digamos assim. Por incrível que pareça, são os mais fáceis. Quanto mais gente está, mais fácil é. É incrível, mas é verdade. Os concertos mais impressionantes são realmente uns que foram mais difíceis, mais pequenos, menos prováveis. O tal concerto de tiros que eu dei, onde passei a vocalista, ainda hoje me lembro dele de vez em quando, quer dizer, sou capaz de descrever a sala e o ambiente e tudo, e pronto. E, portanto, a recompensa acaba por ser, pois são sempre as palmas, é sempre as pessoas gostarem do nosso trabalho, que é uma coisa que pode ser rara. A outra, que é muito importante, é nós gostarmos daquilo que fazemos, que também pode ser muito raro,
Porque há muito músico que eu conheço, que sendo excelentes músicos e dedicados e tudo, sabem que na sua vida musical 80% das coisas que tocam não é aquilo que eles gostavam de tocar, mas pronto, mas como têm que tocar, tocam. E portanto, também como recompensa a isto tudo, ter a sensação de que este caminho, que este percurso tem sido valoroso e tem sido bom e que tem sido, pronto, e que tem tido as suas recompensas várias. O outro lado da moeda, que é o trabalho que dá, a dedicação que precisa, o sacrifício que também precisa e tudo, digamos que é dos dois lados da moeda, né? Isto tem tudo na vida, também tem isso, né? Não se consegue ter, não há nenhuma ilusão de que... Também é uma coisa que se começou a instalar na cabeça das pessoas, que é, parece que se jogar aquela coisa da raspadinha, né? Se jogarem na raspadinha, a vida delas muda, se jogarem no... Tanto que a vida das pessoas muda assim. Não, isso pode ser, mas é nos filmes, digamos assim, não estou a ouvir muito a ver. E, portanto, é preciso continuidade. É preciso não desistir à primeira. É preciso... Às vezes nem se acredita muito no que é que se está a fazer, mas faz. E depois de estar feito, às vezes pensa-se, poxa, devia ter feito de outra maneira, porque isto vai-me dar 2 trabalhos, que agora tenho que desfazer isto e fazer outra vez. Mas já aprendi como é que vou fazer e, portanto, à próxima vai sair bem. Houve sempre concertos dos Chutos. Sei lá, houve concertos onde nós tocámos para uma pessoa. Tivemos um concerto em Itália, em que fomos daqui para a Itália, íamos para Arezzo tocar e tocámos. Nesse concerto não foi nada mal. Mas antes disso tínhamos um concerto de passagem, à tarde, já não me lembro da cidade, ao pé de Milão. Nós fomos todos contentes, montámos as coisas, tudo bom, tudo para tocar num jardim. Quando fomos tocar, a única pessoa que estava a ver, além do técnico de som, era a nossa manager, que tinha ido connosco. Isto porquê? Porque estava a ser o campeonato do mundo e a Itália estava a jogar. Quer dizer... Mas mesmo assim, nós não fomos para o café ver a bola. Nós pegámos nos instrumentos e tocámos tudo, do princípio até ao fim, com encore e tudo. E, portanto, é esta coisa. Também já aconteceram concertos. Houve concertos desesperantes. Um concerto no Infante Sagres. O Infante Sagres é um pavilhão no Porto, terrível, daqueles quando chove, ouve-se a chuva, fazem que é de lata por cima. Coisas antigas. Frio, quente, o que se quisesse. Pancadaria, porque porrada, garrafas pelo ar, vocês, tudo o que quiserem imaginar. Por outro lado, foi o primeiro sítio onde eu vi os isqueirinhos todos acesos. Foi no Infante Sagres, com aquilo cheio. Tínhamos um concerto com uma banda francesa, que era a banda na altura onde cantava o Manu Chao, que vinha cá tocar connosco, e estava a chover e tal, havia uma série de alguns problemas técnicos e tal. O que eu sei é que talvez tivessem, sei lá, 80 pessoas, assim a ver. Aquilo levava aí 600, 700, talvez 1000 apertadas. Eram 80 pessoas, menos do que estão aqui. E nós tínhamos vendido o peixe aos franceses, que éramos a maior banda portuguesa, quer dizer, era só maravilha. Chegámos lá, os franceses nem nos olhavam direito. Ainda por cima, no dia a seguir fomos tocar a Aveiro, continuava a chover, mas ainda conseguimos fazer um jogo da bola, que perdemos por 5-1, eu jogava a defesa direito, perdemos por 5-1 com os franceses, e quando fomos para tocar caiu uma carga de água tão grande, tivemos que levar tudo para o salão dos bombeiros, que era para aí deste tamanho. Os franceses aí pensaram, pronto, acabou, nunca mais falamos com este. E a sensação que nós tivemos nessa altura, isto já foi depois do Circo de Feras e dessas coisas todas, da Maria, do 88, éramos já uma banda que dava autógrafos e não sei o quê. A sensação que nós tivemos nesses concertos foi terrível, foi uma coisa mesmo... Foi onde nós percebemos que toda aquela coisa que nós tínhamos imaginado para nós próprios, toda aquela coisa grande e bonita e que éramos e tudo, era um balão. Precisava de ser alimentado, precisava de ser mantido, porque se fosse só deixado por ele, eu voava, ia-se embora e nunca mais ninguém o via. E pronto, passámos a tomar conta mais das nossas coisas, a preocupar-nos com isto e com aquilo. Mais uma vez, dedicámos-nos aos concertos. Fizemos com que os concertos fossem as coisas melhores que podiam acontecer na vida dos Chutos. Que fossem coisas que
quando alguém fosse ver, se tornassem inesquecíveis para quem fosse ver, se tornassem marcantes. E esperámos sempre que, quando acabasse um concerto, fôssemos fazer a festa e tal, nos divertíssemos, e que houvesse outro concerto a seguir. E pronto, e tem sido assim ao longo do tempo. No meio disto tudo, ainda, como estavam há bocadinho a dizer, ainda consegui arranjar maneira de... Como os chutes têm às tantas, pronto, têm a sua maneira de fazer as coisas, e eu comecei a sentir-me um bocado apertado dentro daquela maneira de fazer as coisas. Musicalmente pensava e senti que precisava de fazer outras coisas. Aí, por sorte, fui convidado para fazer a Resistência, com o pessoal dos Delfins, dos Heróis do Mar, por aí fora, e pronto, e tem um projeto que teve um bocado parado, mas continuamos a tocar todos os anos, e é um projeto de, como é que se diz, de homenagem à música portuguesa, assim é que se pode dizer. Nós não fazemos músicas novas, porque realmente o fazer uma música nova é uma coisa muito pessoal. E nós somos 9, e não estamos para perder tempo a discutir 9 ideias para uma música só. Então é mais eficiente, mais jeitoso, mais agradável, mais alegre, com mais conversa e tudo, escolhermos um tema, por exemplo, dos Sitiados, e dizer, vamos tocar este tema, como é que nós tocamos este tema? Tu fazes isto, eu faço aquilo, por aí fora, e aquilo monta-se. Portanto, tem sido isso que tem sido o trabalho da Resistência. Antes disso, fiz também outro trabalho mais específico, que era um trabalho de alentejanos, sobre a história, que acabou por ser a história dos meus pais, que vieram do Alentejo aqui para Lisboa para trabalhar, não é? Na sua imigração interna, que foi o Rio Grande, que fiz com mais uma série de alentejanos. Portanto, era eu de Ferreira do Alentejo, era o Vitorino de Redondo, era o João Gil, que é um alentejano da Covilhã, o outro era o Jorge Palma, que é um alentejano ali das Avenidas Novas, e por fim o maior alentejano de todos, que era o Rui Veloso, que é do Porto. E juntámos estes alentejanos todos, fizemos o Rio Grande, foi uma coisa muitíssimo bonita, tão bonita que nunca mais se repetiu. E pronto, e portanto tenho estado então assim ocupado. A última coisa que fiz, trago aqui um bocadinho de propaganda, mas não havia necessidade, só que aqui há 2 anos para cá montei uma escolinha de rock com os meus filhos aqui em Lisboa, e hoje temos o concerto de encerramento das atividades do ano no Hard Rock. Quem quiser aparecer pode aparecer, e com isto fico aberto então às vossas perguntas, que se quiserem fazer, foi um gosto. Não sei se passei os 12 minutos, mas pronto. Ninguém quer perguntar nada? Queres tu? Passa aí o microfone. Passa aí. Ainda vais cantar? É? Queria perguntar sobre como é que percebeu que estava a ganhar mais visibilidade, e como é que ganham mais visibilidade no mundo da música. Uma pergunta que tem muito a ver com a linha do tempo. O tempo que nós vivemos, eu não sei explicar isso no tempo de hoje. Só consigo explicar isso num tempo outro, não é? Porque agora já sou visível. Digamos né, tem esta coisa, que é... uma vez falavam-me nisso, que é o fenómeno da criação. Há uma canção qualquer, pode ser o Homem de Leme, se falar um bocadinho. Houve um tempo onde não havia Homem de Leme. E depois houve outro tempo onde há Homem de Leme. E, portanto, este pontinho aqui, estás a ver, é uma coisa que, no meu caso, a falar de visibilidade, se passa a mesma coisa. Até um certo ponto eu era invisível, como todos os outros. A partir de certa altura passei a ser visível. Isso aconteceu com a casinha, fundamentalmente. Primeiro com os contentores, foi assim, digamos, a primeira coisa que deu nas vistas, e depois foi a casinha. A casinha era uma coisa que foi uma canção que eu trazia da minha avó e que nós tocávamos nos chutes por brincadeira. Era só para... Pronto. Quando tocávamos, houve uma altura, tocávamos 33 vezes no ano numa sala aqui de Lisboa. Isso também nos tornou visíveis. Embora muitas vezes tivessem só 6 pessoas, porque a gente tocava à quarta e à quinta, mas como eles precisavam de ter a casa aberta, lá iam os chutes tocar. Ora,
nós não gostávamos muito de repetir músicas, porque estávamos a tocar tipo uma vez por mês, 2 vezes por mês lá. E então houve uma altura onde a casinha entrou para encher chouriços. Portanto, era preciso música, olha, vai a casinha. E o que é certo é que tocava-se ali a meio do concerto, uma coisa assim, e de repente passou a ser sucesso. Portanto, o público começou a pedir. A partir daí começámos a ser mais visíveis. Depois, tem uma coisa muito importante, foi que por essa altura nós também assinámos contrato com uma editora grande. Ora, um dos papéis dessa editora grande é realmente fazer a publicidade e a promoção dos seus produtos. Não é? O produto era os chutes e pontapés, e ela assim também, portanto, apostou e fez. Pronto, é dessa altura que vêm as sessões de autógrafos, que vêm essas coisas todas, e é aí que nós nos tornamos visíveis. Agora, voltando para agora, não sei dizer. O tempo corre tão depressa, que nós cada vez mais estamos sujeitos a cair atrás do tempo. Ou seja, quando tentamos fazer uma coisa que pensamos que está bem, já aparece outra que parece que é melhor, e depois aparece outra que parece que é melhor. Não tenho nenhum conselho próprio, faz isto, faz aquilo. O único conselho que posso dar é faz. O quê? O que tu achares que é para fazer, o que tu pensares que é para fazer, mas faz. Porque se ficar, como é que é aquele provérbio parvo, mexilhão que dorme, o mar leva, assim, uma coisa dessas assim. Portanto, se ficares quieto, não vai acontecer nada. Portanto, de certeza, ninguém vai reparar em ti, estamos aqui tantos. Portanto, tens que fazer alguma coisa, tens que se mexer. Agora, como é que é? Ainda por cima, hoje em dia é tão rápido, eu estou-me sempre a falar disso, eu estou sempre meio tonto naquela, mas que música é que tu queres? Mas, pronto, e é assim. Não sei se foi bom, mas não posso ajudar mais. Posso fazer mais uma pergunta? Claro que podes. No processo de criação das músicas, como é que fazem em relação às ideias e à letra e à melodia? O nosso processo é um bocadinho também particular, porque a banda junta-se, desde o primeiro ensaio, junta-se frequentemente. Quando eu digo frequentemente, para esta semana foi 2 vezes, a semana passada foram 3, houve alturas houve meses que nos juntámos menos, mas juntamos para ensaiar. Ora, está claro que nós não vamos ensaiar o À Minha Maneira, nem o Maria, nem essas coisas que já sabemos tocar. Então, perdemos bastante tempo para já falar uns com os outros. Isso é bom. Ou discutir, também é bom. Ou há de ser futebol, ou isto, ou ideias parvas, não sei. Depois, a seguir, pegamos os instrumentos e começamos a desbundar, a fazer coisas, a tocar. Depois um toca o outro um bocado, depois outro toca outro bocado, depois juntamos aquilo e fazemos, imagina, uma peça, uma coisa que se repete. Lá. Depois alguém diz, agora vamos fazer uma coisa diferente, vamos juntar aqui mais um bocadinho. E, portanto, acabamos por fazer, muitas vezes, a música primeiro. Ou seja, uma base musical, uma coisa que se toca. Tem uma entrada, e que se toca. Essas coisas vão se juntando. Uma, depois outra, depois 3, depois 5. E, de repente, começamos a gravar essas músicas. E aí entra o meu trabalho, o meu segundo trabalho, que é, tenho que ouvir as músicas, tenho que sugerir motivos, títulos, tenho que sugerir letras, e depois tenho que perguntar se eles concordam, se não têm nenhum veto. Eu posso estar a dizer uma coisa que o meu colega de repente ouve aquilo e diz, poça, não quero que tu digas isso de maneira nenhuma, não penso nada disso. Portanto, tenho que fazer esse trabalho todo, tenho que meter aquilo tudo, a letra nas suas caixinhas, tenho que a cantar, tenho que não sei o que mais, e portanto o processo acaba por ser 2. Quando eu disse que era particular, porquê? Porque normalmente a coisa é feita ao contrário. Por exemplo, o Rui Veloso pega numa letra, o processo de composição dele também é engraçado. Tem um gravador, uma viola e assim um monte de papéis aqui com letras. Pega numa letra, lê, toca, grava para o gravador, põe para o lado. Pega noutra letra, toca, joga fora. Pega noutra letra, toca. Ou seja, pega numa letra e tenta cantá-la. E 90% da criação musical é feita assim. Ou seja, é feita com base uma letra. Como nós
produzimos muito mais música do que letras facilmente, portanto, depois acontece isto, depois sou eu que tenho que fazer. Para tu teres ideia. Um exemplo parvo. O Para Ti Maria, quando apareceu, já havia uma musiquetazinha. E a letra que eu arranjei para aquilo, para se poder cantar, como nós passávamos o tempo a tocar em discotecas até às 5 da manhã e por aí fora, dormíamos na carrinha. Fazíamos as viagens todas a dormir. E a letra que eu dormia, o Zé Pedro normalmente roubava uma almofada da pensão e a gente íamos encostados lá atrás a dormir na Ford Transit. E a letra que eu arranjei para a música, só para ela se manter de pé, só para não se perder no éter, era assim: deixa dormir o Zé Pedra. O Zé Pedra é o maior. Pronto. E aquilo repetido ad infinito, repetia-se aquilo e a música mantinha-se de pé. Depois, com a história de um colega meu que era de Bragança e que fazia exames e andava um bocado aflito com a namorada que era de Bragança, apareceu depois a história do Para Ti Maria, que substituiu esta, não é? Mas, por exemplo, o Ave Maria, que foi uma música do nosso primeiro disco, dos nossos primeiros tempos, canta-se aquela música, o Ave Maria, porque não havia letra. E o Zé Lionel, para meter a letra naquela música, que era uma música assim mais metaleira, resolveu cantar a música do 13 de Maio lá de Fátima. E assim ficou. Portanto, sempre houve uma necessidade, isto é para dizer outra coisa, que é, sempre há necessidade, a música sozinha, no nosso género, né, no rock, a música sozinha, para nós não funciona bem. Podemos fazer uma, mas depois precisamos fazer mais 9 cantadas, para que se perceba. E, portanto, o processo criativo é esse, dá um bocadinho de trabalho, dá, mas é assim. Pronto, mais alguma pergunta? Aqui esta moça tem uma pergunta. Eu queria perguntar, então, se sente-se nervoso antes de atuar e se sim, tem alguma forma de o contrariar? Não, sinto-me nervoso antes de estar aqui com vocês, antes de... não me sinto nervoso. Porquê? Porque é uma experiência de tal maneira boa, de tal maneira agradável, não é bem o termo, mas compensadora, não sei, qualquer coisa dessas, transcendente até, que uma pessoa, quando entra nela, já vai entusiasmadíssimo. Portanto, não tem que ter medo. Eu tenho colegas que têm medo e têm borboletas e aquelas coisas. Eu, infelizmente, sempre achei que era o maior sortudo do mundo por estar a subir para cima de um palco. Era a coisa melhor que me podia acontecer. É a coisa que eu mais gosto, é estar em cima de um palco, ou por trás de um palco, ou ao lado de um palco, ou trabalhar no palco, ou só mudar cenários, ou que também já fiz, ou coisas dessas. Para mim é sem querer descobri que o palco era exatamente o sítio onde eu gostava mesmo de estar e faria tudo para voltar para estar ao pé do palco e a trabalhar no palco, fosse na barraca, no São Luís, onde é que fosse. É ali que eu gosto de estar. Gosto de ver a coisa do lado de cá das cortinas, gosto de saber onde é que estão as luzes, gosto de saber como é que funciona e, portanto, não tenho medo nenhum. Nunca senti nervoso, não tenho medo. Agora, quando preciso dizer certas coisas, tomar certas coisas, sei que mais uma pessoa pode pensar que vai dizer bem, vai dizer mal. Portanto, não tenho truque. Nada. E pronto. Ok, falta eu. Então... Pode dar à vontade, diz. Eu não sei como é que eu vou te explicar isto, mas antigamente os adultos eram assim mais coisa com o mundo da música e assim. Os seus pais sempre o apoiaram e os seus familiares nessa... Essa história. Eu não falei muito nisso porque não vale a pena falar de coisas tristes. É mesmo assim. Quando eu disse que Portugal que o país onde nós vivemos era um país a preto e branco, ou acinzentado por aí fora, uma das coisas era essa. Eu quando quis, como eu disse, para eu aprender música ou tocar, né, nem que seja só isso, só para aprender a tocar, tive que ser religioso, coisa que não era, devia ser o único praticante não católico que estava ali, mas pronto, tinha que ir assistir às missas e tocar viola na missa por aí fora. Portanto, não havia educação musical. A educação musical que havia nas escolas era uma coisa de dormir. Qualquer pessoa que ia para lá ficava doente, só de ouvir a senhora a falar das colcheias, ninguém percebia nada daquilo.
era muito mais giro do que, por exemplo, cantar no Orfeão ou numa coisa, era muito mais engraçado. A outra alternativa era ir para a banda. Pronto, lá um gajo tinha que pôr a fardinha e tinha que andar, e embora eu tenha tocado nestes últimos tempos com muitas bandas por esse país todo, até ao Algarve e ir, um parênteses, acho fantástico como é que ainda há tanta gente a tocar nas bandas, tanta gente nova a tocar. Tem sido uma experiência muito engraçada tocar, sei lá, com 60 músicos, dos quais 40 têm até 20 anos, uma coisa assim. Depois há lá um velho ou outro mais gordo, mas pronto, parênteses fechado. Havia essas duas hipóteses. Portanto, eu não... Depois houve um professor de guitarra que dava aulas numa cena esquisita, e eu inscrevi-me nessas aulas. Eram 400 escudos por mês. Eu paguei o primeiro mês, depois já não fui mais. Não havia muito tempo para essas coisas. Portanto, isto para dizer, esse horizonte era um horizonte muito cinzento. Por outro lado, como é que se diz? O fantástico mundo da música, na altura, era muito associado à má vida, à boémia, sei lá, o meu pai, já, quando ele já com o curso feito e com os contentores gravados, ele disse: pronto pai, tenho o curso tirado, fiz o estágio, mas realmente agora não vou fazer porque estou a trabalhar aqui, quer dizer, vou seguir este caminho e não vou seguir o outro. E segui a escola toda, porque também o curso era muito bonito, o curso que eu tirei era um curso muito bonito, e também um bocado também por respeito ao sacrifício que os meus pais tinham feito para me pôr a estudar. Isso também é uma coisa que hoje é assim um bocado desvalorizado, mas porque o ensino é obrigatório e tudo. Mas isso também. Quando o meu pai falou comigo, disse: pá, mas tu vais acabar a tocar nas boates para o engate das gajas. Achas que isso é vida? E eu não lhe consigo, eu só lhe disse: oh, pai, não é bem assim, não é isso que se passa. Mas na ideia dele era esta a ideia que ele tinha, quer dizer, eu ia ser um desgraçado, um bêbado que ia passar a vida aí na boémia, entre fados e guitarradas, quer dizer, é um bocado assim também, não vou dizer que não, tem a sua graça, também tem a sua graça. Mas, portanto, o apoio deles, também posso dizer, foi que o meu pai foi ao segundo concerto de chutes e pontapés, ali no Liceu Dom Pedro V, onde também foi a mãe do Zé Pedro, e onde, quando acabou os punks ali de Benfica, nos convidaram para ir partir umas montras, que o concerto tinha sido porreiro, então podíamos ir roubar umas garrafas com eles. Portanto, para verem o ambiente, era mais ou menos este. A minha mãe e o meu pai depois foram várias vezes ver os concertos no Rendezvous, portanto ainda a gente era pequenitos, e depois acompanharam sempre a minha carreira, e só por uma pequena referência, essa minha avó que vivia connosco, que me tinha ensinado a casinha quando eu era pequenino, foi das primeiras pessoas a quem eu sempre mostrei as músicas. Foi sempre das primeiras pessoas a quem mostrei a cassete, a quem mostrei o disco. Olha, avó, queres ouvir? E ela, pronto, sempre disse as suas palavras. Portanto, a nível familiar, sempre houve carinho. A nível, digamos, geral, a coisa não é como é hoje. Ninguém... E depois havia aquela coisa, ninguém pensava que o seu filho ia ser estrela, ou que ia para o The Voice, ou que fazia... Como hoje os pais também acho que apostam por vezes demais nessas carreiras assim, né? Porque o filho há de ser campeão de natação, o desgraçado do miúdo há de ir todos os dias às 6 da manhã treinar, e às 8 também, depois sábados inteiros a nadar, e domingos inteiros a nadar, e tudo, para um dia o puto bater com a porta e quero mais ver piscina. Acho que todos vocês já passaram por esse stress dos pais, né? Há um dia que o pai acha que a menina tem que ser miss e pronto, está respondido. Posso só fazer mais uma pergunta? Claro que podes. Porquê agronomia? Então é fácil. Eu tinha notas para ir para qualquer lado. Tinha uma média belíssima. Na altura tinha para aí 15,2. Já era muitíssimo. Na altura podia entrar para a medicina e tudo. Só que já tinha uma irmã em medicina e via o que ela passava e tinha um monte de colegas dela que também tinham ido para a medicina, e aquilo eram uns calhamaços, e eu disse: não, isso não me parece que vá para ali. E era muita hora.
Depois, eu e um colega meu, vamos dar aqui a volta. Fomos ao técnico, aquilo estava uma desgraça, era vidros partidos, era a cantina uma porcaria, gente por todo lado. Não bom. Fomos para a Faculdade de Ciências, assim velhota e tal, o jardim era bonito. Mas isto aqui, para um gajo vir para aqui tem que subir a rua do Alecrim todo, isto é uma chatice. O gajo vinha de barco de Cacilhas. Vamos lá ver, foste ali à ajuda. Não, o que é aquilo? Eu não sei, bora ver. E subimos a calçada da Tapada e entramos no pavilhão da ajuda. E depois, por sorte, aquilo depois tem por dentro não é um jardim, como é que se diz aquilo? Um espaço, um recreio, digamos assim, com as arcadas, aquilo era giro, uma coisa engraçada. O bar era porreiro. Pronto. Depois subimos umas escadas, fomos logo dar à biblioteca, que é uma coisa fantástica. A Biblioteca de Agronomia parece assim como é que se diz? Hogwarts, assim, aquela coisa, os madeiras e aquilo tudo muito bonito, uma coisa impecável. Isto é giro. Então entramos os dois para a Agronomia e depois, não te esqueçam que eu vinha de Ferreira do Alentejo. E durante a minha pequena infância, até aos 5 anos, tinha um tio que era feitor e levava-me a ver a apanha da azeitona, ia ver as vacas fazer não sei o quê. O meu avô paterno tinha uma moagem, ia buscar sacas de farinha e tirar sacas de farinha. Portanto, tinha uma espécie de ambiente. Não estava habituado a estar em casa de origem, percebes? Estava habituado a estar na rua, no campo. Ainda hoje estou. E, portanto, nós passávamos metade das aulas no campo. Às vezes cheios de frio, porque tínhamos aulas às 8 da manhã no inverno, então um gajo de galocha às 8 da manhã com a geada lá em cima, aquilo com os pezinhos, pronto, mas tudo passou. E é um curso muito bonito porque é muito abrangente, portanto fala de tudo e mais alguma coisa. Depois eu dava-me bem com a matemática e segui o ramo de matemática também lá e pronto, e correu tudo bem. Também demorei 8 anos, não é? Está certo. Mais alguma coisa? Diga. Era só para perguntar se tem alguma música que vocês já estejam fartos de tocar, mas que o público continua a pedir. O público continua a pedir, mas nós não estamos fartos de tocar. Houve uma altura, o único exemplo que eu posso dar desses não é meu, eu nunca me fartei das músicas, porque eu sou um veículo, percebes? As músicas existem, as pessoas querem ouvir as músicas e eu sou o veículo, quer dizer, eu não acho que as músicas sejam, a partir de certa altura, elas são minhas, fomos nós que as fizemos por aí fora, mas elas não são minhas, as pessoas querem ouvir a gente e nós fornecemos isso, estás a perceber? O exemplo que eu tenho disso foi que, a partir de uma certa altura, com o Para Sempre, com o Tentação, com o Ai, meu amor, aquela coisa, o Calu, não sei porque, ganhou-lhe pó, é assim que se pode dizer. E então, cada vez que nós queríamos tocar aquilo, ele irritava-se à brava. Mas, coitado, lá chupava a pastilha, até que houve um dia que ele disse que não tocava mais. E mandou, zangou-se, que ele zanga-se muito, é assim, uma pessoa muito sanguínea, zangou-se muito. Passou aí que 2 anos, ouvi assim, então a gente não toca a Tentação. Não sei quem é que estava na plateia, se era alguém que ele queria impressionar, a mãe, ou qualquer coisa dessas. Mas pronto, é assim. Não, há pessoas que dizem isso, que estão fartos. Já ouvi o Vitorino dizer que estava farto de cantar o Menina Estás à Janela, o Rui Veloso dizer que estava farto de cantar o Chico Fininho, e essas coisas. Mas, quer dizer, então as pessoas fazem-nas e depois não assumem, não é? Mais. Eu tinha outra pergunta, era assim um bocado mais específica. E era para perguntar se, eu imagino que tenha vários instrumentos, e era para perguntar se há assim algum que lhe dê mais, qual é que é o que lhe dá mais gosto de tocar, assim, qual é que é a guitarra? Isso é um bocadinho difícil de responder, porque é um bocado, as guitarras são para as ocasiões. E eu toco guitarra todos os dias. Tenho em casa tenho sempre pelo menos uma guitarra à mão. E normalmente são 3 que tenho à mão. O que acontece? Eu tenho muitas guitarras, porque não consigo, há uma doença que se chama
a compra, como é que se diz? Compra aditiva de guitarras. Quer dizer, uma pessoa vê e não consegue resistir e compra uma guitarra. Portanto, deve ter talvez, não sei, 70, uma coisa assim qualquer. Talvez menos, talvez 62, mas pronto. E então o que acontece? Essas 3 guitarras que estão em casa rodam, portanto, de repente pego naquelas 3, guardo na caixa, vou buscar outras 3, mudo-lhe as cordas, limpo, para aquilo tudo, ponho as guitarras, e quando disse, podem ser acústicas, podem ser elétricas, podem ser baixos, podem ser várias coisas, né? Há certas guitarras que são surpreendentes, e essa é a parte mais engraçada. Há certas guitarras que uma pessoa pega nelas e elas... Há muitos músicos que dizem isso. Parece que tem uma música escondida lá dentro. Parece que uma pessoa começa a tocar e aparece uma música. Eu tenho um exemplo desses fantástico. Estava em Toronto, até estava a turnê, esses espetáculos também eram com os Chutes, era Rui Veloso e era mais não sei quem. Zé Cid, talvez, uma coisa assim. Por causa do 10 de junho. E há lá uma loja que eu gosto muito em Toronto e fui a essa loja e arranjei uma guitarrinha acústica, uma Taylor, também não muito grande, e comprei. Gostei muito dela e levei para conta. Assim, quando cheguei ao quarto, fiz assim nas cordas, fiz uns harmónicos, não sei se sabes tocar, fiz uns harmónicos, fiz outros harmónicos e 5 minutos depois tinha o Voar escrito. Sabe, saiu assim, saiu só do som da guitarra, fez-me fazer aquela música. E, portanto, passei a acreditar nessa coisa de que realmente há guitarras que têm uma música escondida lá dentro e que realmente fazem diferença. Outras, por exemplo, podem ser caríssimas, já me aconteceu comprar uma guitarra belíssima, uma coisa do outro mundo, e passa a ser um bocado de pão sem sal. Aquilo está bem, é bom, mas não aquece nem arrefece. Portanto, são para as ocasiões, porque se tu estiveres bem disposto, a guitarra é boa. Se estiveres mal disposto, ela não afina. Portanto, é sempre assim. Tudo ok? Então, eu só queria perguntar-lhe, visto que já tem mais experiência de vida do que nós e nós ainda somos jovens, queria perguntar-lhe qual é que seria o conselho que você nos dava, seja mesmo para a vida no geral, para os momentos bons, para os momentos maus. Acho que o Presidente sabe melhor essa parte do que eu, mas... O conselho que nos daria. Não é só pela idade, é pela experiência também e pelo jeito que ele tem de professor. O que eu disse há bocadinho acho que é mesmo a mais importante para mim, né? Que é o faz. Não faz, na tua consciência faz. Se achares que é para fazer, faz. Não penses muito. Se ficar mal feito, pronto, tens 2 trabalhos, né? Vais ter que fazer outra vez, mas já aprendeste. Se não fizeres é que nada acontece e alguém fará por ti e depois vais ficar naquela situação de dizer, pois, fizeram isto e fizeram aquilo e vais ficar a queixar. E, portanto, é sempre melhor ser ativo nestas coisas e ter alguma palavra a dizer do que ficar à espera que alguém faça por ti, porque depois podes ter surpresas que não são boas. Pronto, é só. Bem, acho. Nada. Outro jovem aqui? 2 jovens. Eu tinha uma pergunta. Eu queria saber como é que a fama influenciou a sua vida pessoal e a sua vida social. A fama é uma coisa maravilhosa. Senão não andava tanta gente atrás dela, né? Digamos assim. Tem que ser bem levada, é como tudo, né? Como os amigos, como tudo. Tem que ser bem levado. Se nós levamos a fama para um campo, para nos servirmos dela, é ela que serve de nós e dá-nos cabo da cabeça. Porque só passamos a pensar quando é que podemos ser ainda mais famosos, porque é que o outro é mais famoso do que eu, o que é que eu tenho que fazer, e a coisa começa a destruir-te por dentro. Se levares a fama para uma sensação de confiança e de regozijo e de bem-estar, é uma coisa boa, de bem-estar, porque estás bem, as pessoas estão bem contigo. Não precisas dizer, olha, eu sou não sei quantos, você não me conhece, eu sou polícia, estava a passar a multa, não sabe quem eu sou, eu quero saber quem é que você é. Olha que eu sou não sei quem, sempre seu Posidónio, aquelas coisas Pronto. Isso é exatamente a fama a tomar conta e a fazer o seu estrago. Se levares a coisa no bom sentido, não é? Como é que é? A coisa que eu mais gosto é, por ser famoso, é quando chega a um sítio qualquer, ver que as pessoas sorriem. As
pessoa sorria de me ver ali, já está cá. Nem é por tirar fotografia ou não tirar, que isso é giro e tudo bem. Mas é perceber que a pessoa fica, naquele momento, ficou mais satisfeita. A vida correu um bocadinho melhor. Essa parte é a grande parte. E por isso é que eu gosto de ser famoso. É por me sentir bem com isso. Pronto. Mais coisas. Só queria perguntar, vocês usavam notação musical para criar músicas? Não percebi. Vocês usavam notação musical? Não, a gente não. Não usamos, nunca usámos isso. Como eu disse ao princípio, nós quando começámos a tocar, nós inventámos que tocávamos, quer dizer, nós decidimos que tocávamos. Pronto. Não sabíamos tocar propriamente, mas então, como eu também já disse, não dámos na escola, não aprendemos muito. Eu aprendi depois acabei por fazer o 8º ano de conservatório, por isso é que também dou as aulas e essas coisas também gosto. E também sei, né? Agora já sei, na altura não. O mais que acontecia era, o Zé Pedro gostava de fazer contas. E então dizia assim, então são 8 vezes da parte A, 4 vezes da parte B, 6 vezes da parte C, depois voltamos à parte A, mas já são só 6 vezes, e depois são 3. Era uma confusão. Oi, está bem. Então, também não. Depois havia os truques, quer dizer, que era Lá maior, Lá menor, refrão, não refrão, assim, uns chavões. Agora, essa parte não. Se me perguntares se fez falta, praticamente não. Percebes? Se me perguntares eu acho que se deve saber, porque é sempre bom nós sabermos o que é que estamos a fazer, pelo menos, né? E nós não sabíamos. Portanto, tivemos muita sorte também, e muitas vezes foi o instinto que nos chafou, não há nada. Pronto, podia não ter sido. Ok? Está a ficar um calor maluco, vá. Retomando sobre o assunto das músicas. Retomando no assunto das músicas, qual é a música que lhe dá mais gosto de tocar com a banda e o porquê? É como tudo, depende. Né? Esta era a resposta preferida da agronomia, é conforme. Depende do trinómio da casta, do solo e do clima. Assim sai o vinho. O que é que eu posso dizer? Depende muito. Sempre gostei muito de tocar o Circo de Feras, tanto na resistência como nos chutes e pontapés. Gosto muito de tocar o Voar em em todos os sítios. Gosto muito de me divertir com a Maria e com aquelas músicas assim mais a abrir, digamos assim, dos chutos. E depois fico sempre surpreendido com o Homem do Leme. Pronto, não posso dizer mais do que isso. Diz. Bom dia. Queria saber se os chutes têm algum novo projeto ou se estão a trabalhar em algo agora. Isso agora leva-nos a outras questões. Sim, nós estamos sempre a trabalhar num novo projeto. Portanto, temos... o Calu às vezes também se chateia um bocado de eu dizer isto. Desculpem lá falar assim tanto no Calu, mas é que havia uma espécie de trio pensante, que era eu, o Zé Pedro e o Calu. Como o Zé Pedro se foi embora, portanto, acabamos por falar mais desses problemas, eu e o Calu. O Cabeleira, digamos que é uma pessoa que toca bastante, mas não se interessa muito por isso, pelo desenvolvimento do projeto, ou não sei o quê. Portanto, ficámos um bocadinho reduzidos. Sim, temos sempre músicas que estamos a fazer. Acho que até 3 são de origem do Cabeleira, 2 do Calu, outras minhas. O que acontece é que o tempo é uma coisa muito, muito relativa. Ou seja, o que antes nós despachávamos rapidamente, com 3 ou 4 horas, ou 2 dias, ou coisa assim, hoje é capaz de demorar 2 semanas. Porque já fizemos muitas coisas, e quando estamos a fazer esta coisa nova, parece-nos que já foi feita noutra altura, e temos que ver se já fizemos, e temos que não sei o quê. O que, depois praticamente, o que acontece é que nós passamos de fazer um disco, podíamos fazer um disco de 6 em 6 meses, quando somos novos, estamos cheios
coisa e fazemos de qualquer maneira. Depois passamos a fazer um disco de 2 em 2 anos, que é para ter mais cuidado, para a coisa ser bem feita. E quando damos por nós, estamos a fazer um disco de 5 em 5 anos. Porque entretanto, depois mete-se as turnés, depois mete-se não sei o quê. É um bocado aqui como ao país. Mete-se o Carnaval, depois mete-se a Páscoa, depois mete-se os Santos, depois mete-se aquilo, nunca mais desenvolve. E pronto, é para dizer isso, não é? Agora, nós poucas vezes fizemos aquilo que foi marcar a coisa. Não, fizemos 2 ou 3 vezes. Não, vamos fazer um disco e vai ser assim, vai ser assado. O que vamos fazendo é isso. Vamos fazendo músicas, vamos guardando, vamos preparando a coisa. E pronto, e depois logo se vê. Pronto. Olha, mais outra? Eu tinha mais uma pergunta. Eu queria saber qual é que foi a canção mais difícil para vocês para escreverem e porquê? Como? Qual foi a canção mais difícil? A escrever e o porquê? Sei lá. Há umas que são mesmo más. Posso-vos confessar isso, quer dizer, houve alturas onde a produção musical foi de tal maneira intensa que eu tinha, suponho tu, 15 músicas feitas e 2 letras escritas. Ou seja, tinha que fazer 13 letras numa semana, assim uma coisa. Eu não vou mentir e dizer que são todas espetaculares, porque não são. Serviram. Fizeram o que tinham que fazer. Fizeram. Certas coisas. Se fosse hoje, se calhar tinha dito, não vale a pena, estamos a perder tempo com estas coisas. Por exemplo, houve uma que eu até achei engraçada, mas vocês não conhecem. Foi feito, havia um programa na Galiza que se chamava Chabarim, que era um javali desenhos animados. E convidavam muitos artistas para fazer músicas para o Chabarim. E nós fizemos uma música para o Chabarim em galego. Está claro que aquilo nunca ficou grande coisa. Nem a letra era boa, nem a música prestava, e aquilo em galego então estava uma coisa que não lembrava ao diabo. Mas pronto, quer dizer, agora é preciso que se diga que quando nós estamos a fazer as músicas, nos chutes e pontapés, se alguém não gosta, nos chutes e pontapés sempre existiu o direito de veto. E portanto, se alguém não gosta de alguma coisa, da música, disto ou daquilo, diz. E depois isso resolve-se. Mas se não gostar, não se faz. Acabou. Pronto. Ainda mais calor, não é? Outra vez tu. Era só para perguntar se no mundo da música quem é que foi assim, o seu ídolo, a sua banda preferida, assim? Quem é que o inspirou? Foram muitos, conforme a época. A parte engraçada disso é que eu nunca tive um ídolo mesmo. O mais parecido com isso que eu posso ter será dentro dos Beatles, o Paul McCartney, por causa de tocar baixo, fazer música e dizer quem é. Mas nunca foi uma pessoa que eu dissesse quero ser como ele. Percebes? Ou quero fazer como ele fez, ou porque ele fez eu vou fazer. Que é a parte que eu menos gosto é essa. Como aquela pessoa que eu admiro fez, então eu vou fazer como ele. Portanto, acho que isso pode acontecer, mas não é um bom processo. Temos que descobrir um bocadinho o nosso caminho. Mas depois tantos, né? Sei lá, conforme a época, sei lá, o Joe Strummer dos Clash também gostei muito, sempre gostei, o próprio Manu Chao também numa fase mais anterior também gostei muito de ouvir e trabalhar com ele, sei lá, tantos. Normalmente tenho mais apreço por quem toca baixo e canta, pronto, mas é por curiosidade mesmo. Diz. Uma pergunta. Como músico de uma geração anterior e que vive da música até hoje, qual é que é a sua opinião na música hoje em dia? Na forma como ela mudou, se está mais industrializada, se não, se continua a carregar o mesmo sentimento, se não, se as pessoas se entregam tanto à música como antigamente ou se entregam mais ao marketing, se não? Eu acho que isso sempre foi igual. Ou seja, sempre houve quem se dedicasse mais a uma coisa e menos a outra e vice-versa. E pessoas que se dedicaram mais a outra e menos a outra. Eu acho que as músicas têm que ter, acho eu, qualquer que seja o género, têm que ter uma espécie de intenção e uma espécie de emoção, e se não tiverem, ficam mais fracas e possivelmente não irão muito longe.
Em relação à música de hoje em dia, uma das coisas que eu acho que é bastante diferente, realmente, é que hoje, para chegares a um resultado musical que se ouça, a coisa pode ser extremamente rápida e simples. Nomeadamente, nem precisas de ser músico. Só precisas de gostar de música e de saber onde é que vais buscar as coisas e podes construir a tua música. Isso, por um lado, torna a música muito mais acessível e democrática e, portanto, qualquer pessoa pode utilizar aquilo, não é? Sei lá, fazendo um bocado analogia aqui aos quadros. Quer dizer, antigamente, para fazer um quadro daqueles que a gente vê ali, a pessoa que pintava precisava de saber fazer as tintas, precisava de preparar a tela, precisava de saber desenhar, precisava de ficar à espera que a coisa secasse, e tudo aquilo. Hoje não. Hoje vais à impressora, aquilo faz e está ali o boneco. Não é preciso fazer mais nada. O boneco em si, se calhar vale tanto um como vale o outro. O processo é que ficou um bocadinho mais, se quiseres, mais... O que é? Menos emocional, tem menos a ver contigo, com quem faz. Não sei se respondi, mas pronto. Outra? Sim, eu ainda tenho mais uma, desculpa. Eu queria saber qual é que foi a sua pior experiência no palco ou durante um concerto. A quê? A sua pior experiência no palco ou no concerto. Já falei há bocadinho, houve aquela experiência não do concerto de uma pessoa, que essa foi engraçada, foi essa dos concertos com o Mano Negra, com o Mano Chau, ali no Porto e em Aveiro. Foram realmente... Quando acabou, até foi engraçado. Até respirei de alívio e disse, afinal fez. Mas antes de começar, então, foi mesmo triste. Foi mesmo muito mal. Tirando isso, que me lembro, estás a ver, eu não fico envergonhado se me enganar na letra. Eu não tenho problemas se a coisa não corre 100%. Porque normalmente o público está do nosso lado, percebe o que é que está a acontecer e acompanha. E, portanto, está na disposição. Já houve concertos onde nós tivemos que parar uma hora inteira e as pessoas não gostaram muito, mas pronto, mas depois acabaram por ver o concerto e gostar. Vou passar a responder-me mais curtinho, que é para... Vocês estão aqui, estão-se a derreter. Mas... Mais uma pergunta? Sim. Agora, não era bem uma pergunta, mas queria dizer 3 coisas. A primeira é muito simples. Quando sairmos, vamos ali apanhar um bocado de sol à varanda, tirar fotografias cada escola com o time e depois vocês estão à solta e tal, no palácio e tal, podem fazer o que lhes apetecer, vão para o jardim e tal, isto é vosso. É a primeira coisa. A segunda, os chutes vêm cá, ao palácio. É o caso. Nós, todos os anos, temos uma festa que se chama Festa do Livro. Entre o final de agosto e princípio de setembro. Este ano é princípio de setembro. E então é o único caso de banda que repete, ou de artista que repete, já cá esteve uma vez, e repete este ano. Portanto, se quiserem ver ao vivo, ali, não sei se é por onde entraram pelo Pátio das Damas ou pelo Pátio das Bicas, não sei. Pela frente ou por trás? Entraram por ali? Por trás. Bom, é ali à frente e é das coisas sensacionais que há. Da última vez que estiveram foi sensacional porque não cabia ninguém, não cabia. Eram milhares e milhares de pessoas. Vieram, viram livros, compraram livros ou não, viram. Tiveram o fim de tarde, estava muito bom tempo. Comeram qualquer coisa rápido e depois tiveram o concerto. A terceira coisa que é a mais importante que eu queria dizer é porque é que hoje correu muito bem. Eu sou muito isento, eu sou professor e, portanto, tão depressa dou em 20. No meu tempo dava-se em 20, até 20. Tão depressa dou 7, como dou 15, como dou 18, como dou 19. Nunca dei nenhum 20, mas dei tudo o resto, 19, 18, 17, 16, 15, tá bom.
eu acho que correu muito bem hoje. E correu muito bem por isto. Porque tem passado por aqui pessoas, primeiro que são tímidas. O Tim um bocadinho tímido. Mas não é muito tímido. Assim, é o que é. Mas há pessoas que chegam aqui e bloqueiam. Bloqueiam. Ou estão mal dispostas. Eu não quero citar nomes, mas um grande escritor português, que ainda é vivo, mas muito doente, que nesse dia estava não. Portanto, aquelas 100 pessoas, foi não. Não deu. Outros dias, há pessoas que são esfuziantes. Tão esfuziantes que nem era preciso haver assistência. Falam, têm um eco tal, enchem esta sala, enchem o palácio, enchem o país, e é preciso calá-las. Porque estão há 2 horas ou 3 a falar, interessantíssimo. O que foi bom em muitas das intervenções, e nesta em particular, foi o lado genuíno. Genuíno é uma palavra que quer dizer o seguinte: veio do fundo, com o ar mais natural do mundo. Como se vos conhecesse desde sempre. Como se fosse vosso próximo. E no meio de uma conversa diz, olha, isto correu assim e tal, isto correu bem, isto correu mal, e houve aquela coisa, e depois estava uma pessoa, depois outra estava não sei quantos, e chovia assim. Blá, blá. Bom, e esse lado é muito importante, porque é o lado mais rico das pessoas. Cada vez mais, e com a inteligência artificial é possível montar, mas cada vez mais há uma distância enorme entre os ídolos, ou aqueles que em cada momento são símbolos para cada um de nós, por alguma razão, e nós. Nós vemos na televisão, vemos assim, vemos assado e tal, e não percebemos os bastidores, o que é que está por trás, o que é que a pessoa sente, o que é que a pessoa vive. Isso é muito frequente na televisão. Embora vocês hoje não tenham tanta ligação à televisão. É muito frequente, eu tive muita ligação à televisão, e uma coisa é o que se vê e outra coisa é o que acontece. Uma coisa é o que se vê, outra coisa são os dramas, as exposições, as angústias, os altos e baixos que estão escondidos por trás daquele sorriso feliz. Feliz. Aquela pessoa, aquela artista, aquela âncora quer dizer, aquela locutora, teve de se levantar às 5 da manhã. Aqueles que gravam séries, levantam-se às 5, 6 da manhã, gravam séries, episódios diferentes, de momentos diferentes. Não tem nada a ver com nada. Só porque é no mesmo sítio. Bom, depois comem a correr e depois vão gravar, mas não sei quando. Aconteceu isto no outro dia, uma das últimas que aqui esteve. Eu cheguei e tal, e ela de repente disse assim, olha, hoje a minha vida é, eu vou ter que sair um bocadinho depressa, e saiu. Eu vou sair depressa porque tenho que gravar não sei quantas coisas hoje de uma série. Já não é telenovela, uma daquelas séries que são um sucesso hoje. Aquela era da Prime, salve era Prime. E tenho que gravar e com artistas internacionais e tenho que estar e blá, 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 a correr e tal. E depois, à noite, vou representar no Teatro Experimental de Cascais. E eu disse, o que é que eu tenho hoje à noite? Vou ver, pronto, vou desmarcar o que tenho e vou ver para ver em que estado é que ela chega. Logo depois de ter estado toda a tarde a gravar, sem almoçar, sem jantar, nem nada. E a peça era pesada. O papel dela era muito pesado. Era quase 2 horas muito pesadas. Tinha que se entregar completamente. E eu estava ali a pensar, a dizer, quem olha, vê e diz, olha, esta tem uma vida ótima. Passou o dia todo a preparar isto e tal, chega cá, representa e tal, amanhã faz isso. Não. Pelo meio metam que depois há coisas que têm a ver com a família, ou têm a ver com os amigos, têm a ver com as alegrias e os gostos e tal. E o Tim fez uma coisa que é o objetivo destes encontros. Encontrou-se com vocês. Nós podemos estar num supermercado a fazer compras, estão lá 5.000 pessoas e não encontramos ninguém. Eu vi-o ao longe, ao longe. Estava na caixa, eu estava na prateleira, não sei quanto e tal. Hoje o mundo está a ficar muito assim. As
escola está a ficar muito assim. Somos tantos, cruzamos, vemos, não sei quanto e tal. Eu, no fim, quando dava aula, eram centenas de alunos num anfiteatro. E o Tim pessoalizou este encontro com cada um de vocês. E isso é que vocês devem reter. Valeu a pena? Porque quando vocês falarem um dia, olha, eu estive com aquela figura e tal, estão a ver ali no palco. E tal. Ele adora o palco. Ele, como pessoa que adora o palco, faz tudo, faz misérias para subir ao palco. Pronto, muito bem. Porque lhe dá gozo. Mas por isso é que eles estão vivos. Porque têm muito gozo naquilo que fazem. E isso é fundamental. É uma lição para a vossa vida. Bom, e agora ainda por cima, coisa que é raríssima, ainda por cima vai cantar. Vou cantar. Por isso é que... Só para obrigado, professor. Bem, vou cantar com vocês. Por isso é que eu pus os óculos e pus o lenço, porque normalmente eu costumo brincar comigo próprio e digo que o lenço sabe as músicas e os óculos sabem as letras. Por isso, não é que eu... pronto, aquelas luzes são um bocadinho fortes e assim fica mais bonito para a fotografia e tudo. E assim sei as letras. De qualquer maneira, vocês só vou tocar uma que vocês se calhar sabem e vocês vão, se calhar, se tudo correr bem, vão cantar para o professor ouvir, para saber que também sabem. Deixa eu ver, já podes pôr um bocadinho mais de som aqui? Sozinho na noite, um barco ruma para onde vai. Uma luz no escuro brilha a direito, ofuscar demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé, mas vogando à vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme, vai o homem do leme. Uma vontade de ir, nasce do fundo do céu. Uma vontade de ir, correr o mundo e partir, a vida é sempre a perder. No fundo do mar jazem os outros, os que lá ficaram. Em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, tentaram prendê-lo, pôr-lhe uma fé, mas vogando à vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme, vai o homem do leme. E uma vontade de rir nasce do fundo do céu. E uma vontade de ir, correr o mundo e partir, a vida é sempre a perder. Do fundo do horizonte sopra um murmúrio, para onde vai? Do fundo do tempo foge o futuro, é nada demais. E uma vontade de rir nasce do fundo do céu.